zoonotic malaria. Agora vamos falar sobre malária zoonótica. Bom dia. Vamos falar em português e inglês, então para aqueles que precisarem, por favor, peguem os fones para a tradução simultânea na entrada. I will be sharing this session with Professor Jorge Nunu. Eu vou compartilhar essa sessão com o professor Jorge Nunu. Estamos honrados aqui com essa possibilidade, já que ele é um amigo e um colaborador de muitos anos. Por favor, Jorge. E vou convidar os outros participantes também. Cristiana Brito. Onde ela está? Por favor. Pode subir. Take your seats. Yeah. Pode tomar seu assento. Érica Braga. And Richard Culleton. E Richard Culleton. And Natália Figueiredo. E Natália Figueiredo. Albuquerque. I'm sorry. Perdão, Natália Albuquerque. As I told, we will be speaking Portuguese Como eu and falei, English. nós vamos falar em português e inglês, então aqueles que querem pegar os fones de tradução simultânea podem fazê-lo agora. We have four talks of 20 minutes. Nós temos 4 palestras de 20 minutos Nossa e primeira palestrante é Cristiana Brito, sobre quem eu vou dizer brevíssimas palavras. Cristiana Brito é pesquisadora do Instituto René Rachou, da Fiocruz, de Belo Horizonte. Ela é doutora, mestre e doutora em Bioquímica e Imunologia pelo UFMG. Ela é bióloga pela PUC de Minas Gerais e é pesquisadora titular e ocupa o cargo de diretora do Instituto René Rachou. Ela foi vice-diretora de ensino na última década, quase. Realizou estágio como pesquisadora visitante no Yerkes National Primate Research Institute, em Atlanta. E ela tem um papel importante também na divulgação científica, e a Cristiana, eu diria que é uma das pesquisadoras do Brasil que mais conhece a situação da malária e de infecção de primatas não humanas por diferentes plasmódios. Cristiana, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Cláudio, pela apresentação. Eu queria iniciar agradecendo o convite, não só do Cláudio, mas especialmente do Daniel e da Carol. É um prazer enorme fazer parte desse evento. Eu tenho que agradecer muito por vocês manterem um pouco da minha sanidade mental, me tirando um pouco da gestão e trazendo para cá, que é o que a gente gosta de fazer, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre as bases moleculares da transmissão zoonótica do plasmódio em primatas não humanos. Preciso do passador. Onde que eu vou trabalhar menos? Então, falando de infecção de plasmódio em primatas neotropicais, a gente enfrenta um paradoxo que é muito interessante, que é a maior diversidade de primatas do planeta. Então, no Brasil, a gente tem 171 espécies de primatas não humanos, divididos em 5 famílias, e a gente tem apenas 2 espécies de plasmódio que naturalmente infectam esses primatas não humanos.
Essas duas espécies, então, eu vou falar um pouquinho sobre elas, são Plasmodium simium e Plasmodium brasiliano. Então, Plasmodium simium é similar a Plasmodium vivax. Ele possui uma distribuição geográfica bastante restrita, apenas a regiões de Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil, e é capaz de infectar apenas algumas espécies de 3 famílias dos primatas neotropicais. Por outro lado, o Plasmodium brasiliano é similar ao Plasmodium malari, e ele possui uma ampla distribuição geográfica, que vai desde a América Central até o sul do Brasil. E é capaz de infectar um grande número de diferentes espécies, cobrindo as 5 famílias de primatas neotropicais. Nesse mapa, a gente tem um resumo dos resultados do meu grupo nos últimos 16 anos que eu tenho trabalhado com essa identificação de infecção por plasmódio em primatas não humanos, onde a gente já analisou mais de 800 amostras, encontrando mais de uma centena de animais infectados. Então, aqui a gente tem as diversas análises que a gente fez ao longo de todo esse tempo, chamando atenção aqui apenas para a região aqui sudeste, principalmente o Rio de Janeiro e os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a gente tem a Mata Atlântica e onde a maioria dos nossos estudos se concentraram. Então, nessa imagem, a gente tem todas as espécies que o meu grupo já trabalhou, identificando como infectado por alguma espécie de plasmódio. Então, aqui nessas diferentes cores, a gente representa os diferentes graus de ameaça de extinção dessas espécies, chamando atenção aqui para as últimas aqui em vermelho, que são as mais ameaçadas do ponto de vista de conservação. Então, é importante também a gente pensar na conservação dessas espécies quando a gente está estudando a infecção por plasmódio. Nesse gráfico aqui tem um compilado de todos os dados já publicados na literatura, aqui só referindo ao número de primatas não humanos infectados por Plasmodium simium. Então, aqui é só Plasmodium simium. E a distribuição nas diferentes famílias. Então, a gente pode ver muito claramente que tem uma preferência pela família Atelidae, que está a barra mais destacada aqui nesse gráfico. Então, a família Atelidae, ao qual pertence o bugio ruivo, que é o Brown Roller Monkey, que é o Alouatta guariba, que está implicado como principal reservatório do Plasmodium simium. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou tentar falar um pouco sobre 3 aspectos. O primeiro é sobre a invasão do hospedeiro. O segundo, potencial de transmissão. E o terceiro, sobre infecção críptica. Então, em relação à invasão do hospedeiro, a nossa primeira pergunta, quando a gente vê aquele gráfico de distribuição da infecção nas diferentes famílias, é que é muito evidente a preferência pela família Atelidae, nos sugerindo que existe uma diferença de susceptibilidade. Então, a gente nos questionou, será que essa susceptibilidade está relacionada à variabilidade nas principais moléculas envolvidas na invasão? Então, foi isso que a gente foi estudar. A gente, similar ao Plasmodium vivax, né, a principal via de invasão certamente é através da DBP interagindo com o DARC, que é o Duff Antigen Chemokine Receptor. Então, nós estudamos a variabilidade dessas duas moléculas, principalmente na região restrita às regiões de interação
dessas duas moléculas para dar origem à invasão. Então, nessa primeira parte aqui, estou apresentando os dados de variabilidade de DBP de Plasmodium símil. Então, a gente tinha um número muito pequeno de amostras aqui, a gente sequenciou só 9 amostras, e a gente tem representadas apenas 2 famílias, a família Atelidae e a família Cebidae, então como parâmetros de comparação de uma família mais susceptível e uma menos susceptível. Então, o que a gente pode ver é que a gente identificou 65 sítios polimórficos, que deram origem, então, a 8 haplótipos nesse fragmento de cerca de 470 pares de base. Então, esses haplótipos, eles separam bem as duas famílias, e eu chamo a atenção aqui no meio, com uma alta diversidade haplotípica, e eu chamo a atenção aqui no meio, nessa parte central, indicados por esses asteriscos, as regiões de polimorfismo, os polimorfismos, que diferenciam Plasmodium vivax, a sequência de Plasmodium vivax, da sequência de Plasmodium símil, que devem estar envolvidas com a especiação do Plasmodium símil. Aqui a gente tem representado os polimorfismos não sinônimos distribuídos nessas duas famílias. Então, a gente vê que apenas alguns polimorfismos que estão aqui na parte inferior aqui do gráfico são comuns para as duas famílias, e a grande maioria é específica para uma família ou para outra. Então, a próxima experimento que a gente fez foi mapear esses polimorfismos. E aqui em destaque a gente tem os polimorfismos que são específicos da família Atelidae, os que são de Plasmodium símil isolados da família Atelidae. E os que são em amarelo, os que foram específicos de isolados da família Cebidae. Então, mostrando que a gente tem algumas diferenças. E, além disso, em rosa, vários polimorfismos que são comuns para essas duas famílias. Então, aqui, representando também, a gente conseguiu identificar 16 haplótipos. Então, os haplótipos também foram bem distribuídos, conseguiram separar as diferentes famílias com uma alta diversidade haplotípica. E aqui os polimorfismos não sinônimos, também distribuídos entre as famílias. E eu chamo a atenção aqui com a seta, que a gente tem apenas um desses polimorfismos que é exclusivo da família Atelidae. Então, a gente precisa analisar se esse realmente é um sítio importante de interação. Então, a gente também mapeou esses... Aqui antes a gente fez uma árvore filogenética e usando todas as sequências disponíveis em bancos de dados, e o que a gente pode ver aqui é uma separação muito clara de primatas do Velho Mundo e primatas do Novo Mundo, usando essas sequências de Dark. E aqui a divisão também nas famílias. Então, a gente consegue separar de uma forma bastante consistente as diferentes famílias. E aqui a gente fez, então, a gente mapeou os polimorfismos na estrutura tridimensional. Então, lembrando que a gente tem um foco aqui nessa região aqui, que é a região de interação. E chamando a atenção aqui, então, alguns polimorfismos que estão presentes em todos os primatas não humanos, comparado com a sequência humana. E destacando aqui em azul, um polimorfismo que é exclusivo da família Aotidae, que é a família que a gente considera mais refratária à infecção, que a gente tem um número descrito de animais infectados muito baixo. Então, passando agora para a segunda parte, nós nos perguntamos se esses animais, esses que a gente chama de reservatórios, né, qual seria o potencial deles de transmissão da infecção? Será que todos têm o mesmo potencial de transmissão? Então, para tentar responder essa pergunta, a gente fez a detecção de transcritos de gametócitos
tanto de Plasmodium simium quanto de Plasmodium brasiliano. Então, a gente usou os iniciadores da literatura, apenas os de PF25, que a gente usou para amplificar os de Plasmodium simium, que são altamente similares, e a gente desenhou todos os outros iniciadores para a gente conseguir acessar tanto os alvos que são de gametócitos feminino, como alvos dos gametócitos masculinos e para as duas espécies. Então, para Plasmodium brasiliano ainda não tinha sido nada descrito na literatura. Então, nesse gráfico, a gente mostra a amplificação desses alvos em 36 amostras que a gente analisou. E esses alvos aqui, isso aqui só das amostras positivas. Então, as que são positivas, a grande maioria amplifica PSS 25, que é o similar, né, de Plasmodium simium. Também algumas amplificaram os alvos de gametócitos masculinos. E a gente vê que tem uma preferência para os alvos de Plasmodium simium, comparado com os de Plasmodium brasiliano, e uma preferência também para o alvo PVS 25, para as duas espécies. Então, aqui a gente usou, então, uma sequência, o fragmento clonado em plasmídio e gene sintético para a gente determinar o número de cópias, e a gente vê que a grande maioria das amostras a gente tem abaixo do nível quantificável de gametócitos. Então, a gente identifica que tem gametócito, mas não conseguiu quantificar esses gametócitos. Então, a gente tentou quantificar esse grupo aqui, que são os com transcritos de PS25. E aqui a gente usou um fator de conversão publicado por Kopf em 2015. Então, a gente fez uma estimativa da quantidade de gametócito em cada um desses animais ali positivos, e a gente vê que não são números muito altos, mas que a gente tem alguns com um número razoável aqui de gametócitos. Aqui é um resumo nessa figura dos nossos resultados. A gente começou com 3 amostras que eram inicialmente negativas no nosso diagnóstico, e a gente viu que 2 amplificaram para o 18S, para o transcrito de 18S, e uma tinha gametócito de Plasmodium simium. Das amostras que eram diagnosticadas com Plasmodium simium, a gente teve 9 que foram positivas apenas no 18S, ou seja, elas não tinham gametócitos detectáveis. 9 tinham gametócitos de Plasmodium simium, e uma tinha gametócitos de Plasmodium simium e Plasmodium brasiliano. As amostras que eram diagnosticadas como Plasmodium brasiliano, 7 foram positivas apenas para o 18S, uma para Plasmodium simium e 3 para Plasmodium brasiliano. E, por último, as amostras que eram conhecidas como amostras de infecção mista, a gente teve 3 que foram positivas apenas para o 18S, 3 que foram positivas apenas para o Plasmodium simium e uma que foi positiva para as duas espécies. Então, o que a gente pode ver aqui é que 49% das amostras tinham gametócitos identificáveis, né? Uma melhor detecção dos transcritos de Plasmodium simium. E nas infecções mistas, a gente teve uma preferência de amplificação também para Plasmodium simium, como a gente pode ver aqui nesse resultado. Então, a última parte que eu vou falar um pouco é a respeito das infecções crípticas. Então, o nosso grupo já tinha identificado a presença de Plasmodium em medula, em fígado e em baço de animais pós-mortem. E agora, obrigada. E agora a gente queria
investir um pouco mais na identificação da infecção em medula. Então, o que a gente fez foi analisar amostras de 7 medulas de animais pós-mortem, e 3 desses animais foram positivos para Plasmodium, e um deles a gente conseguiu identificar transcritos de PVS 25 com 7,5 cópias por microlitro, que corresponderia, usando o mesmo fator de correção, né, que foi descrito para Viva, que se a gente usou o mesmo, a gente obviamente não sabe se é similar, mas a gente usou aqui pela proximidade genética, seria 1,63 gametócitos por microlitro. Então, aqui como conclusões e perspectivas, os polimorfismos em DBP e DARC, eles podem ser associados à infecção, à susceptibilidade de infecção, que são aqueles polimorfismos que são específicos da família Atelidae, ou a resistência à infecção, que são ausentes nessa família. Ainda, como perspectiva, a gente acha que é muito importante a gente ver o efeito combinado desses polimorfismos na interação usando a estrutura terciária. Então, qual que é o impacto dos polimorfismos em cada uma das moléculas visto de forma conjunta? Cerca de metade dos primatas não humanos apresentaram gametócitos detectáveis. Isso indica um grande potencial de transmissão da infecção. E é importante destacar que incluem outras famílias além da família Atelidae. Então, a gente considera a família Atelidae como principal reservatório, mas não quer dizer que as outras não possam ter algum papel também na transmissão. Ainda precisamos entender um pouco mais sobre a quantidade de gametócitos necessários para a transmissão para o vetor, já que a gente viu números muito baixos de gametócitos, número estimado de gametócitos, e a gente vê que a transmissão é mantida entre os primatas não humanos. Então, essa quantidade mínima provavelmente é suficiente para transmitir entre os primatas não humanos. E, por último, a infecção críptica em medula, que foi identificada aqui em animais que são naturalmente infectados por Plasmodium símil, e, inclusive, um deles, como eu mostrei, com gametócitos detectáveis. Então, ainda como perspectiva, eu coloquei que a gente ainda precisa esclarecer qual o impacto desse achado para o diagnóstico e principalmente para a translocação de primatas não humanos, que é muito realizada no Brasil. Então, a gente precisa entender e melhorar o diagnóstico para evitar que a gente tenha um espalhamento dessas áreas de transmissão zoonótica dentro do Brasil. E, inclusive, fora do Brasil, a gente está trabalhando junto com um grupo que vai levar bugios ruivos para o norte da Argentina. Então, a gente precisa ter certeza que esses animais não estão infectados e vão levar transmissão zoonótica de malária para essas regiões. Então, só para terminar, gostaria de agradecer muito todo o nosso grupo de pesquisa, principalmente as 3 que estão destacadas aqui, a Gabi, a Marina e a Loma, que foram as que produziram esses resultados que eu apresentei aqui hoje. E aqui todos os nossos colaboradores que permitiram que esse trabalho pudesse ser feito ao longo desses 16 anos. Obrigada. Por essa fala absolutamente no tempo, muito informativa. O nosso próximo convidado é o professor Richard Culleton. Eu esqueci de agradecer aos organizadores, os professores Daniel Barghieri e Ana Carolina, pelo convite para estar aqui com vocês nesse evento que se anuncia, além de tão acolhedor, tão socialmente bem-sucedido, de alto nível científico. Muito obrigado aos dois. Eu vou pedir ao professor Jorge Nunu para apresentar o nosso amigo comum, Richard Culleton.
I'm very happy to introduce Richard Cullerton, a Eu proud estou muito feliz de introduzir Richard Cullerton, que anteriormente era irlandês, mas optou por ir para a Escócia para estudar a zoologia e ficou lá para o seu PhD sob a supervisão de Carter e Wellington, that are grandes contribuidores para a malária. E ele depois foi para o Japão em 2005, trabalhou em Osaka e Nagasaki e terminou a sua universidade em 2020, 6 anos atrás. Ele era o chefe do departamento de parasitologia lá e ele foi reconhecido com o prêmio de Mazamiki em 2023. É um dos grandes, raros microbiólogos interessado em mais de uma molécula e espécie. Então, da próxima vez, quando vocês quiserem um estudo sobre genômica, escolham ele. Muito obrigado. Eu não sei mais sobre genômicas do que o Jorge, ou sobre nada mais do que o Jorge. Eu gostaria de agradecer Daniel e Carolina pela organização fantástica e por terem me convidado. É excelente estar aqui no Brasil novamente. É um país maravilhoso, um lugar lindo. E eu estou com um pouquinho de jet lag e um pouquinho de ressaca também. Eu peço desculpas. Eu queria desejar boa sorte à equipe de tradução simultânea, que vai ter que decifrar meu sotaque muito estranho, que é uma mistura de japonês com País de Gales. E eu quero falar um pouquinho sobre a malária zoonótica e como é que isso pode ser afetado pela mudança climática. Eu pensei que esse era era um assunto importante para a gente mencionar aqui. Eu estou na Universidade Ehime, no Japão, e vocês podem ver que eu não sou original de Osaka, pelo meu sotaque. E a zoonose, como definida pela OMS, é uma doença ou infecção que é naturalmente transmissível de animais vertebrados para os humanos. E isso acontece entre diferentes animais, espécies e espécies de primatas. A gente só considera um caso especial se chega nas pessoas e a gente chama de zoonose. Então, é uma lista dos parasitas de malária, dos primatas. Eu vou ser um pouco pedante e eu coloquei alguma terminologia aqui em cima. As pessoas às vezes falam sobre malária símia, mas os humanos também são símios. E a gente não devia usar esse termo. A gente está falando de malária em primatas não humanos, com parasitas. E você vê que tem muitos parasitas que infectam os não humanos. Temos os macacos, os macacos do Novo Mundo aqui embaixo. É uma lista de espécies de parasitas de malária que a gente conhece no momento. Então, nosso parágrafo introdutório da malária vai ser bastante longo, porque a gente tem mais e mais tipos que infectam humanos. Então, esses são aqueles que vão para os gatos e humanos, e no caso dos símios, como os macacos entram nas pessoas, os macacos entram nas pessoas, esse é um grande problema. A gente sabe que há muitas infecções de zoonose e temos alguns de símios aqui, que uma boa caracterização com potencial zoonótico, e os outros são um pouco mais evidência molecular que infectaram as pessoas, mas não causaram grandes surtos ou problemas mais graves no momento, mas a gente está observando. A gente acredita atualmente que o falciparum, o Vivax e a malária se tornaram parasitas humanos como um resultado de trocas de hospedeiros zoonóticos de grandes macacos na África, grandes primatas. Então, esses são muito perigosos. A gente sabe quantas doenças essas espécies causam.
Então, aqui nós temos as áreas do mundo onde a gente encontra esses parasitas hoje. O símio está aqui na Mata Atlântica, brasiliano no Brasil, aqui e no o sudeste da Ásia, a gente tem essas outras espécies em macacos. Na África, aqui é até onde a gente sabe, porque temos os gorilas que são infectados por uma série de espécies de plasmódios, alguns relacionados com falcíferos. Não sabemos se infectou humanos, porque ninguém checou. Mas para chegar no assunto principal, eu quero falar sobre a mudança climática e o espalhamento da malária zoonótica atual. Eu vou falar sobre o Knowlese, que está nessa área do sudeste da Ásia, e temos aqui em Bornéu e também em Sairong. Naturalmente, infecta macacos de cauda longa e curta. Tivemos muitos surtos com pessoas todo ano em Sarawak. Pode ser letal, é raro, mas pode ser, e causa doença grave. No momento, não há uma evidência de transmissão de humano para humano. Então, a pessoa ou foi infectada por um mosquito que mordeu, que picou o macaco antes, ou isso são casos para mostrar a seriedade do problema. Na Malásia, toda a malária da Malásia é Nlose. Todos os casos conhecidos agora são Knowlese, e temos casos que estão diminuindo no Camboja, na Indonésia e na Tailândia. Então, é um caso em que a gente está percebendo se está surgindo lá agora, mas eu acho que vai ser uma combinação de ambas as coisas. Eu acho que os números de casos, na verdade, estão crescendo. E há grandes motivos para eu pensar isso. Podemos discutir mais tarde. Então, quais seriam as restrições desse leque de knowledge conhecido? Como é que isso pode mudar? Aqui temos fatores de mosquito, temos humanos, e temos o parasita em si, a genética de si e o clima. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos considerar os mosquitos. Esse aqui vem em seguida, estou já rindo. Então, o vetor natural seria o Leucococcus, que vem nessa área aqui. Nós sabemos disso. Mas, no laboratório, você pode infectar facilmente com o maculatus, e aí você tem a infecção. Isso podemos ter vetor por vetor, então a gente pode fazer isso com um gambi, que pode chegar nesse nível, que é um vetor principal na África, que é preocupante. E nas Américas não estamos a salvo, porque temos astecos, o freeborn, o quadrimaculatus, na Europa, com recombinantes, e no Japão, parte da Ásia Oriental. Então, temos vetores que existem no mundo todo. E quanto aos primatas, os não humanos, esses macacos, eles são encontrados no sudeste da Ásia e, mais novamente, você pode experimentar e infectar todas essas outras espécies. Algumas são africanas, outras são da América do Sul. Em parte da América do Sul, a gente tem macacos que são infectados e também temos que pensar que é claro que pode ter cavalos e também touros. Então, a, a gama de humanos é essa, em todo lugar. Então, por que deveria ficar lá restrito no sudeste da África? A gente tem que observar isso. Então, um dos fatores seria essa transmissão que é muito pequena de humano para humano. Mas isso pode mudar. Você não precisa de nenhuma modelagem especial para provar isso. A gente vê que está restrito nessa área, então não deve ter. Mas por que não há uma transmissão de humano para humano?
vocês podem observar se forem um cientista molecular. A gente vê nas infecções humanas, sabemos que está ali, mas não são infecciosas. Uma possibilidade é que o vetor não está ali quando você tem a infecção nas pessoas. Então, nem sempre a infecção está no momento apropriado, mas isso pode mudar. Essa é a questão, porque os parasitas eles evoluem e mudam. Então, isso poderia acontecer. Então, eles se adaptam. Então, quanto mais forte a força da infecção, mais rápida a adaptação. Há mais pressão dos parasitas, então mais chances de seleção natural, de transmutações. Aqui nós temos um gráfico antigo, mas que é bem amedrontador quando a gente pensa em mudanças climáticas. Então, a mudança climática feita pelo homem é dramática e estamos ficando cada vez mais quentes. Então, aqui a gente, é, a gente tem que pensar nisso, mas está ficando cada vez mais quente. E como é que isso afeta a transmissão de malária? Bom, pode fazer disrupção na amplitude dos vetores, também a amplitude de hospedeiros de mamíferos e mudar as taxas de transmissão. Essa aqui é a Ross McDonald Equation, que é difícil de guardar, mas então R0 é um número de infecções que vão seguir a partir de uma única infecção. Isso é válido para a malária, mas também para outras infecções. Então, se muda as pessoas, isso vai mais aquele número que está abaixo de zero, você para a transmissão. E todos esses fatores que eu mostrei, aqui está explicado. O R0, quanto mais alto o R0, maior a força da infecção. E todas essas diferentes letras representam diferentes aspectos da transmissão de malária. Esse é o número de mosquitos por pessoa, por exemplo. Aqui a gente tem a susceptibilidade dos mosquitos e humanos. E esses fatores são plásticos, eles podem ser modificados e modificados de acordo com a temperatura. Se a gente olhar o M é o número de mosquitos por pessoa, que é um fator muito importante. Tem uma pessoa aqui e 4 mosquitos. Se a temperatura aumentar, a gente pode esperar que aumente também a população de mosquitos. Agora temos mais mosquitos por pessoa, o nosso R0 vai crescer e a força da contaminação também vai crescer. Essa é uma questão interessante da gente pensar. A urbanização, se a gente reunir muitas pessoas no mesmo local, ela aumenta o número de pessoas por mosquito. Então, o R0 abaixa, o nosso norte abaixa, porque a população de mosquitos diminui, tem menos mosquitos por pessoa. Esse é um fato interessante que eu gosto de mencionar. Esse é o fator. Esse é o primeiro fator. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas é interessante entender índice de mortalidade dos mosquitos, o quão rápido eles morrem, e o T é o tempo de incubação dos parasitas nos mosquitos. O mosquito não fica imediatamente infeccioso, depende muito da espécie, mas demora um tempo até o parasita se tornar infeccioso para a próxima pessoa. E durante esse tempo, esse mosquito tem que sobreviver. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse senhor aqui infectado com a malária e ele foi mordido por 4 mosquitos. Se o tempo de incubação é 10 dias, é possível que metade dos mosquitos morram durante esse tempo. Por isso que coisas como SBP, outros tipos de inseticidas usados nas casas, eles são importantes porque eles matam o mosquito antes do tempo da infecção. Infelizmente, a temperatura tem um papel muito importante para desempenhar nesse tempo de incubação. Esse é um gráfico do grupo do Ekimoto que foi publicado tem um tempinho, mas ele mostra o tempo de desenvolvimento do parasita da malária. Esse é o falciparum e esse aqui é o vivax, de acordo com a temperatura. Então, de acordo com o aumento da temperatura, o tempo de desenvolvimento diminui. Então, quando se torna mais quente, o parasita se desenvolve mais rápido. E isso influencia o nosso norte, faz ele subir.
Nesse caso, o que acontece é que se nós reduzirmos esse tempo, aumentando a temperatura que o parasita se desenvolve, mais mosquitos sobrevivem e se tornam infecciosos. Então, o nosso norte aumenta. Esse é um efeito possível de temperatura na transmissão de malária. E quando a gente tem mais transmissão de malária, a gente tem mais chances desses fatores também piorarem. Qual efeito a temperatura aumentada tem na força da infecção? Um aumento na temperatura, ele lidera uma mudança na variação de vetores. Como eu tentei explicar para vocês, a temperatura global também vai diminuir o desenvolvimento esporogênico do parasita dentro do mosquito, e o aumento da transmissão de malária vai aumentar o número de Plasmodium knowlesi que se tornam adaptados aos humanos. Então, se nós vemos essa daqui, se nós vemos transmissão consistente de humano para humano, significa que nós estamos encrencados. A parasitemia cresce muito rapidamente. Temos algumas evidências de que a transmissão humano-humano é possível. Esse grupo na Tailândia mostrou um paciente que eles fizeram uma cultura e se tornou infectado e infectou outra pessoa. Isso é possível. Eu vou falar brevemente no efeito da temperatura aumentada na força de infecção. Será que o aumento da temperatura pode reduzir a transmissão por malária? Aqui nós podemos ver que ela não continua subindo, ela desce quando a temperatura fica quente demais, quando chega a um certo nível. Então, quando a gente tenta transmitir Plasmodium bug no laboratório, vocês podem ver que dependendo da espécie, nós temos uma certa redução. É claro que isso nos leva a esse fator, novamente, a susceptibilidade de mosquitos, que é muito importante. Perdão, isso está errado. Deveria estar aqui essa seta. Então, nem todos os mosquitos vão se tornar infecciosos se eles morderem essa pessoa. Alguns não vão se tornar infecciosos, mas se a temperatura aumenta, é possível a gente reduzir o número de mosquitos que estão infecciosos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. Esse trabalho foi feito pelo Joel, ali atrás, Joel Vega Rodrigues. Desculpa estar falando do seu trabalho aqui, mas é um trabalho maravilhoso que eu queria mencionar. Os mosquitos são suscetíveis a essa mudança de temperatura e o que o Joel e o seu grupo fizeram é que eles criaram mosquitos em condições muito quentes, em temperaturas anormais, e pegaram e permitiram que os mosquitos fossem alimentados com um sangue infectado por falcíparo, para poder medir a quantidade de transmissão que acontecia. Com o aumento na temperatura, a qual os mosquitos estão sujeitos, nós temos esses resultados aqui. Até 27 graus, nós temos o grupo de controle, que age como a gente esperaria, mas para aqueles mosquitos cujos pais foram sujeitos a temperatura maior, eles são menos infecciosos. Então, esse aumento na temperatura pode reduzir a transmissão. É claro que essa transmissão é um fator complicado, é uma questão multifatorial, mas pode reduzir. Então, em resumo, a malária zoonótica é uma ameaça emergente à saúde pública. A instabilidade no clima e na ecologia pode afetar o surgimento e o espalhamento da malária zoonótica de maneiras imprevisíveis e nós devemos realmente levar isso a sério. E devemos fazer algo em relação a isso agora que é emergente, antes que ele se torne um problema maior, como no sudeste da Ásia. As pessoas estão morrendo, então precisamos agir. Gostaria de agradecer o Joel Vega Rodrigues por me permitir mostrar seus dados, Medad Ernest, a Cassandra. Esse daqui é o Cambrudin, essa é a Cassie, a Cassandra.
que pensou para poder eu fazer essa pesquisa, e o Dylan Thomas, que também apareceu aqui como o homem infectado na minha apresentação. Muito obrigada. Thank you very much, Richard. That's very important because Muito obrigado, Richard. Foi muito importante. Aqui nós vimos um exemplo de malária zoonótica que está se tornando um problema mais perigoso, infecções severas, letais, que não são necessariamente o caso prosimium, mas nós vemos outros plasmódios que são letais. Agora eu vou convidar a Erika Braga, né? Mestre e doutora pelo UFMG, ela fez pós-doutorado tanto na London School quanto no Museu de História Natural em Paris, onde ela conviveu com um grupo extraordinário de parasitologia, o Chabot, a Irene Landau, o François Milgan, a Odile Ban, um grupo extraordinário de parasitologistas. Ela é professora titular do Departamento de Parasitologia e líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Malária do CNPq. Ela foca a pesquisa dela na resposta imune à malária, especialmente em infecções de Plasmodium vivax e no estudo de malária aviária, sobre o qual ela vai nos falar um pouco. Érica, muito obrigado. Obrigada. Não, aqui. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e dizer que eu aceitei esse desafio de falar de malária aviária para uma plateia que trabalha basicamente com malária humana, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o modelo de malária aviária e dos parasitos correlacionados para entender os efeitos das ações antrópicas, modulando a dinâmica de transmissão de doenças transmitidas por vetores. Então, para começar, eu acho que é importante a gente entender que o ser humano vem modificando o meio ambiente há milhares de anos e recentemente, mais recentemente, nos últimos séculos, principalmente depois da Revolução Industrial, e quando o capitalismo passa a ser, então, um modelo econômico vigente, as consequências dessas alterações, elas são desastrosas. E a gente passa a observar, por exemplo, a emergência de determinadas doenças, o aparecimento de novas doenças, a extinção de espécies e a perda da biodiversidade. Hoje, o planeta, praticamente, você não encontra nenhum lugar em que não tenha efeitos da ação do ser humano. E, praticamente, metade do globo terrestre, a gente tem áreas que são áreas que têm de moderada a alta pressão antrópica, e isso causa efeitos sensíveis nos ecossistemas. E dessa forma, o que tem aparecido é que a gente tem usado alguns modelos preditivos na intenção de entender esse efeito das ações antrópicas para poder propor medidas que possam agir de tal forma a minimizar os danos causados por essas ações que nós mesmos estamos aí impondo ao planeta, né? Então, a gente tem usado o modelo do que a gente chama aqui dos hemosporídeos aviários, e eu vou tentar explicar para vocês por que esses modelos são interessantes para avaliar esses efeitos antrópicos. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui, isso eu como parasitologista de formação, como o Cláudio disse, participando aí de grupos que fazem uma parasitologia ainda clássica, é importante que a gente entenda quem são esses hemosporídeos e que não são apenas parasitos do gênero Plasmodium, mas a gente tem outros gêneros, como o gênero Hemoproteus e o gênero Leucocitosum. Esses parasitos, eles são extremamente diversos, de tal forma que a gente tem, por exemplo, vários subgêneros, e isso é proposto com base em características biológicas desses parasitos, muito associados aos hospedeiros vertebrados, mas também
e principalmente, né, a biologia deles nos insetos vetores. Então, os plasmódios, que são plasmódios que infectam aves, pertencem a 5 subgêneros. Esses subgêneros, eles têm diferenças biológicas muito marcantes. Os plasmódios aviários, eles infectam uma quantidade enorme de possibilidades de aves em diferentes ordens. E eles, diferente dos plasmódios de mamíferos, e no caso os plasmódios humanos, eles são transmitidos por mosquitos da subfamília Culicine, então é bastante diferente essa biologia. Dentro do gênero Hemoproteus, nós temos 2 subgêneros, o subgênero Parahemoproteus, que infecta uma quantidade, né, uma variedade de aves muito grande, e que é transmitido por culicoides, né, que são os maruins, então é diferente também aqui no caso. E o subgênero Hemoproteus, que infecta preferencialmente aves da ordem columbiformes, que englobam então os pombos, as rolinhas, que acho que vários de vocês já viram. O pombo, eu costumo dizer que são os ratos voadores, né? Então, e que são transmitidos por moscas e pobocídeos, que essas moscas elas permanecem com o hospedeiro praticamente durante todo o desenvolvimento. Eles ficam entre as penas dessas aves. E a gente tem aqui o Leucocitosum, cujo subgênero que eu vou apresentar aqui é só o subgênero Leucocitosum, que também infecta várias ordens de aves e que são transmitidas por simulídeos. Tá? Então, são parasitas que têm uma diversidade muito grande de alterações biológicas e a gente espera, então, que isso possa ser um modelo quando você trabalha com alterações climáticas, porque os vetores, principalmente, são vetores diferentes e sensíveis a essas alterações. Então, diante disso, a nossa hipótese foi de que os fatores, tanto climáticos quanto antropogênicos, eles modulam a dinâmica de transmissão desses parasitos, e para isso a gente utilizou, então, variáveis climáticas. Essas variáveis climáticas aqui, nós trabalhamos apenas com 3, a temperatura, a sazonalidade da temperatura e a precipitação. E trabalhamos também com variáveis que são variáveis antropogênicas para medir, então, o grau de pressão humana sobre esses ecossistemas. E trabalhamos com 2 variáveis, né, importantes, que são o índice de influência humana, também chamado de Human Footprint Index, e o índice de vegetação por diferença normalizada, que eu vou chamar aqui de NDVI. Essas variáveis antropogênicas, elas foram medidas por sensoriamento remoto e por análise computacional. E a gente avaliou isso num espaço de tempo de cerca de 19 anos, como eu vou mostrar aqui. Bem, o que é esse índice, esse Human Footprint Index, né, ou esse índice de influência humana? Ele é uma medida que leva em consideração 8 fatores que representam essa pressão humana sobre os ecossistemas. Então, seria aqui, né, os ambientes, que são ambientes construídos, a densidade populacional, a infraestrutura elétrica, as culturas, né? A gente tem também as áreas de pastagem, as estradas, as ferrovias e também as vias navegáveis, que então incorpora aí essas ações humanas sobre o meio ambiente. Esse índice, ele foi um índice proposto em 2020 por Sanderson e depois revisto por Venter em 2016. Ele é um índice que leva em consideração esse impacto, então, dessas atividades humanas, que vai de 0 até 50. As áreas em que tem um índice, um Human Footprint Index menor do que 4, normalmente são consideradas áreas intactas, onde você consegue ter uma preservação das relações ecológicas nesse ecossistema. E quando você tem índices que vão de 4 até 7, frequentemente são áreas que já estão sujeitas a principalmente a agricultura e a pecuária, então com uma alteração já significativa. E aquelas áreas que são consideradas, que têm um índice, né, de interferência humana maior do que 12, são consideradas áreas muito impactadas.
o que a gente consegue extrair desse índice, a gente, então, usa exatamente essa plataforma online aqui, né, que é a WCS Human Footprint. Isso aqui só para ela dá para a gente imagens de satélites que vão de 2000 até 2020. Isso para vocês terem uma ideia aqui, né? Isso é na página você consegue ver a América do Sul. E as áreas amarelas são áreas que têm Human Footprint mais elevado e as áreas verdes são uma pressão humana menor, né? Só para vocês terem uma ideia, eles usam satélites que vão, essas imagens obtidas por satélites que vão aqui de 2000 a 2015 ainda com satélites que não tinham, que são os de primeira geração. E depois, aqui de 2015, já usando satélites de segunda geração, melhorando cada vez mais essas imagens. Outra medida que, então, que nós usamos para medir essa ação antrópica é o NDVI. Esse NDVI ele é bastante utilizado em agricultura e o que ele mede nada mais é do que a saúde da vegetação e a cobertura vegetal. Porque qual que é o princípio, né? A planta saudável, para ela fazer fotossíntese, o que ela faz? Ela vai absorver a luz visível, frequentemente a luz vermelha, e vai emitir, né, refletir o infravermelho, que não é visível. Então, esse índice, ele leva em consideração exatamente essa relação, onde a gente tem, quanto mais você absorve o vermelho e você mais reflete o infravermelho, isso vai dar valores mais altos, então, do NDVI, mostrando exatamente que você tem muita clorofila por unidade de biomassa e, consequentemente, você tem plantas mais saudáveis e uma vegetação mais saudável. E só uma coisa, essa unidade, essa medida que a gente usa, o NDVI, ele é obtido a partir de imagens de satélite, mas usando uma plataforma online que é o Google Earth Engine, ok? Bem, então esses aqui são os nossos dados. O que a gente fez? A gente tem um extenso banco de dados no laboratório. Desde o ano de 2001, a gente vem obtendo sequências desses parasitos, tanto todos aqueles parasitos que eu mostrei no início. E essas sequências que mostram a infecção desses parasitos, então, compõem esse banco. E a gente utilizou também alguns dados da literatura sobre prevalência, então, da infecção por hemosporídeos. E aí, o que a gente fez? Trabalhamos com cerca de, aqui, né, 2.600 aves. Dessas 2.600 aves, elas pertencem a 194 espécies distintas, mostrando, então, um grau de variabilidade muito grande, representando 16 ordens de aves. Nós trabalhamos em 200, quando a gente analisa, então, todo esse banco e esses dados, foi possível avaliar aqui na América Latina 249 sítios de análise, onde foram coletadas essas amostras. E essas aves, elas ocupam principalmente o bioma de floresta tropical e subtropical, seja floresta úmida e subtropical, úmida ou seca. E o que nós definimos? Cada comunidade que a gente iria estudar deveria ter, no mínimo, 10 aves. Essas comunidades, então, precisavam de ter pelo menos 3 espécies distintas de aves para garantir essa heterogeneidade. E com isso nós definimos 58 comunidades. Essas comunidades, elas estão basicamente no Brasil e no Peru, e com uma comunidade só na Argentina e outra no Equador. Então, a grande maioria de dados que nós temos são dados do Brasil e do Peru. Bem, então o que a gente vê, nós trabalhamos para definir, como eu disse, essa prevalência, a gente usa a amplificação de um gene mitocondrial. Isso é um protocolo padrão usado pelos estudiosos de malária aviária no mundo todo, e que é do gene mitocondrial, então um fragmento de cerca aí de 500 pares de base. Então, a gente trabalha, a nossa variável, então, que seria a nossa variável resposta, é exatamente a infecção. E o que a gente tem é mais ou menos 24,6% de infecção
total entre aquelas 2.600 aves que a gente avaliou. O que a gente tem em termos dos gêneros é que o gênero Paremoproteus, seria o subgênero Paremoproteus, ele é o mais prevalente. Só lembrando aqui, Paremoproteus é transmitido por culicoides, seguido então por Hemoproteus, que são aqueles que infectam columbiformes e são moscas que ficam aderidas, né, ao corpo desses animais, e depois com o plasmódio e o leucocitosum, que teve uma prevalência muito baixa. Então, o que acontece? E isso é esperado, né? O leucocitosum, ele é uma espécie que, né, até que se prove o contrário, ele tem uma distribuição muito restrita aqui na América Latina, exatamente nesses países andinos, e com altas atitudes, que provavelmente está relacionado à biologia do vetor. E porque a prevalência foi muito baixa, o leucocitosum não foi usado nos modelos como analisado de forma individual. Ele foi considerado apenas no modelo principal. E uma coisa que a gente, como a distribuição para os outros gêneros não foi muito diferente, bioma para a gente foi usado como uma variável aleatória e não como uma variável explicativa. Então, nos modelos, esse aqui é o modelo para todos os gêneros avaliados em conjunto, e o que a gente percebe aqui são as variáveis climáticas e aqui as variáveis antropogênicas. E, por exemplo, aqui é a probabilidade de infecção no eixo Y, e aqui, por exemplo, é a temperatura anual. A distribuição, então, o que a gente percebe é que, no caso da temperatura, você tem um padrão que é unimodal, que mostra que, na temperatura entre 10 e 15, há uma maior probabilidade de infecção pelos hemosporídeos. E a gente olha aqui, por exemplo, a sazonalidade da temperatura. Esse é um dado bastante interessante, porque a sazonalidade da temperatura vai indicar variações térmicas. E o que a gente percebe que também num padrão unimodal, a gente percebe que variações mínimas de temperatura são capazes de negativar essa probabilidade de infecção, né, por hemosporídeos. Com relação à precipitação, a gente vê uma relação que é linear, onde, com o aumento da precipitação, ocorre, então, uma diminuição também da probabilidade da infecção. Já com relação aos parâmetros que são antropogênicos, muito interessante é a questão do Human Footprint Index aqui, que está medindo a influência humana, que também tem um padrão que é unimodal e que mostra, sim, de 10 a 15, se a gente lembrar daquela escala, que áreas que são impactadas estão aí possibilitando uma maior infecção. Com relação à cobertura vegetal, a gente vê uma relação que é linear, mostrando que áreas com maior vegetação são áreas onde tem maior probabilidade de infecção. Interessante que isso parece ser dados opostos, mas a gente tem essa ideia de achar que tudo que é verde é bom, né? E aqui o que a gente está vendo, esse verde, normalmente, isso aqui é que o agro é bom, né? Então, na realidade, isso aqui é lavoura, que está mostrando que está saudável, né? Não necessariamente que é a área preservada. Então, não são dados que são contraditórios aí. Quando a gente avalia separadamente agora para os gêneros, né, o que a gente vê aqui com relação ao plasmódio, lembrando que é transmitido por culicínios, a gente tem que essa precipitação aqui em torno de 1.500 a 2.000 é o ideal para promover essa infecção. E é diferente, né, para o Paremoproteus, que segue mais ou menos o que é aquilo que eu mostrei para a prevalência total. Provavelmente é o Hemoproteus, é o Paremoproteus, que tem uma infecção maior, uma prevalência maior, que está modulando o modelo quando eu uso todos os parasitos de uma forma conjunta. Interessante aqui, né, na sazonalidade da temperatura, a gente vê o mesmo padrão geral, mostrando então que para ambos os parasitos, pequenas variações são capazes de alterar essa dinâmica parasito hospedeiro. Com relação
ao impacto, a gente não conseguiu ver aqui uma associação com o NDVI. Então, não tem associação para infecção com relação à cobertura vegetal. Então, aqui no caso, mas a gente tem para o Human Footprint, que eu acho que é bastante interessante, que mostra exatamente o quanto que essas pressões estão modulando a transmissão desses dois gêneros de parasito. Só que a gente vê uma diferença nítida aqui, que para plasmódio, o pico dessa probabilidade de infecção é exatamente aqui, né, entre 10 e 15, aqui, entre 5 e 10, e para o Parhemoproteus, a gente tem esse limiar aqui maior, mostrando que o Parhemoproteus é capaz de se adaptar, ele se adapta muito a essas alterações, que são alterações antropogênicas, muito mais do que o plasmódio. Mas a gente está vendo que, claramente, que essas alterações elas estão modulando, sim, aumentando a probabilidade de infecção. Então, ações humanas refletem claramente na probabilidade de infecção. E um dado interessante é que, se a gente analisar isso aqui, eu estou falando de culicínios. E a gente tem aqui áreas muito antropizadas, por exemplo, que são áreas hoje que a gente sabe que onde você tem muita transmissão, por exemplo, de Aedes aegypti com vírus da dengue. Então, isso corrobora um pouco esses resultados. E quando a gente olha aqui para o Parhemoproteus enquanto um modelo, isso também é interessante porque culicoides são vetores do vírus da febre oropouche, que hoje já tem sido encontrada em áreas degradadas no entorno de áreas florestais e áreas rurais. Então, isso eu acho que acende um alerta e mostra que esse modelo é um modelo interessante. Tá, estou concluindo. Bem, então, só para a gente terminando, com relação ao Hemoproteus para Hemoproteus, que é interessante esse modelo em que fica muito, o parasito tem uma relação muito próxima com o seu vetor, esses columbiformes foi o único modelo em que a gente conseguiu correlacionar o tempo que nós avaliamos, de 2000, aqui a gente pega 2009 até 2015, um aumento na prevalência, ou seja, na probabilidade de infecção, e isso se reflete exatamente o quê? Esses pastos que hoje são um ecossistema muito usado por essas aves e também que mantém os criadouros desses culicoides, que são basicamente matéria orgânica muito ali úmida, né? Então, isso também, e esse modelo ele é muito usado, então, é o que a gente está querendo propor, que é usado para entendimento também da perda da biodiversidade, porque o que acontece é que esses columbiformes, nessas regiões, você acaba selecionando espécies que são sinantrópicas e que dominam esses ecossistemas ali, mantendo o parasito. Então, bem, as nossas conclusões, vou passar rapidamente, é que o Human Footprint Index ele é um preditor importante da infecção para hemosporídeos, mostrando um padrão consistente unimodal. Os hemosporídeos, né, eles vão atingir um pico de infecção em valores de Human Footprint intermediário ou moderado, e isso indica que essas alterações maximizam a transmissão. O plasmódio ele atinge picos de Human Footprint um pouco menor do que o que a gente tem para hemoproteus. No caso do plasmódio, isso pode possibilitar também que existam vários vetores nessas condições. E no caso do parhemoproteus, de que ele está mais adaptado a essas alterações do que basicamente o plasmódio, e a gente não tem nenhuma associação. Então, para terminar, Cláudia está nervoso, a principal conclusão que eu tenho aqui é que a malária aviária e os hemoparasitos relacionados servem como um modelo interessante para o estudo da transmissão da dinâmica de doenças transmitidas por vetores e que realmente malária aviária importa, né? Eu queria agradecer, em último lugar aqui, mas super emocionada até, porque esse é um trabalho feito por mulheres, por estudantes. A Daniela De Angeli está hoje na Universidade de Bangor, no Reino Unido, no país de Gales. Ela é uma ex-estudante no programa de pós-graduação em Ecologia, que recebeu a Liz. Então, essa é a Daniela, essa é a Liz, que sou eu, tá? E aí, ela recebeu a Liz pelo programa
que é o Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior da CAPES, a lista está lá. Esses dados ela me enviou todos na semana passada. Então, assim, a gente agora vai incluir mais de 11 mil aves na nossa próxima análise para manter isso aqui. E aí, eu queria só fazer uma brincadeira com vocês. Esses aqui são dados de satélite. Então, eu queria ver se vocês conseguem ler o que está escrito aí, fazendo um esforço, né? Com as letras Avian Malaria Matters, ok? Vai, fala a resposta. Tá. Fala a resposta. A resposta está aqui. Malária aviária importa. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Érica, por essa fala tão informativa quanto formativa, mostrando a importância do modelo de malária aviária. A nossa última palestrante é a Natália de Albuquerque. Ela é biomédica e ela é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em genética e biologia molecular. E ela realizou durante o doutorado um estágio em biologia computacional na Illinois Institute of Technology, com foco em genômica comparativa, e ela é pós-doutoranda do Departamento de Parasitologia da USP, atualmente, onde ela aplica ferramentas de genômica populacional. Obrigado, Ju. Muito obrigada. So, good morning, everyone. I want to thank Carol and Daniel Bom for dia a inviting me. todos. Eu queria agradecer a Daniel e Carol por me convidarem. E eu vou falar sobre o, o nascimento e evolução de uma espécie de parasita de malária. E, primeiramente, eu quero falar com a história de como o símium foi descoberto. Primeiramente, foi relatado em 1951 como um parasita de malária que estava infectando os búzios brasileiros, mais do que os brasilianos, que já eram conhecidos, e chamaram de Plasmodium simium. Em 1966, então, tivemos a primeira infecção relatada com Plasmodium simium, sugerindo que o subgênero Cartigia era responsável pela transmissão desse parasita, porque ele tem um comportamento vertical. Pode picar os macacos nas árvores e os humanos no nível do solo. Então, mostrou bastante potencial esse Plasmodium simium. E eles estavam certos, porque em 2017, com o grupo do professor Cláudio, foi relatado um surto no Rio de Janeiro entre 2015 e 2016, e eles detectaram 28 amostras de humanos infectados com Plasmodium simium. E eles diagnosticaram o simium pelo microscópio com o genoma mitocôndrio, que a gente achou que era exclusivo para o Plasmodium simium. E essas infecções aconteceram na Mata Atlântica e foram atribuídas, normalmente eram atribuídas antes ao Vivax. Então, o primeiro sequenciamento genômico nuclear foi feito em 2021, nesses dois grupos do professor Cláudio e o professor Marcelo, com seu laboratório, e eles puderam responder respostas importantes, tiveram respostas importantes a esse parasita. Uma coisa importante é que o Plasmodium simium é altamente parecido com o Vivax, mas eles têm importantes diferenças. Uma das coisas seria no ligante 2A e 1, e também eles mostraram a ordem em que acontece a mudança de hospedeiro. Primeiramente, uma subpopulação do Vivax pulou para os macacos, com a antroponose, e então de volta para os humanos, como uma zoonose. E mostraram a variedade genética maior. E também, comparado também com os de macacos, comparado com as cepas isoladas dos humanos.
This is the order. Aqui temos a ordem They show e também elas mostram the deletion in RBP2 o apagamento do RBP2A, que foi detectado somente no Plasmodium simium, tanto de humanos quanto de macacos. Então, é um marcador útil para distinguir o vivax do simium. Eles também sugeriram que o vivax chegou da Europa no tempo da colonização e então se adaptou para esse novo ambiente e para os novos vetores que encontraram aqui na América do Sul. E aqui são as hipóteses que estamos trabalhando nesse artigo, e eu também queria lidar com essas lacunas de conhecimento. O Simium tem uma unidade taxonômica independente e há, então, um fluxo entre o Simium e o Vivax. Eles vêm da América do Sul ou do México, como foi sugerido por diferentes estudos. E há uma diferenciação genética dos Simiums em macacos e humanos. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês o Simium que se originou de uma mudança de hospedeiro recente. E aqui a gente compara mais de 2.600 entre Simians e Vivax. A gente estima a diversidade nucleótida e também fizemos essa distribuição normal aqui, centrada no zero, que é o que a gente espera sob uma diversidade nucleotídica idêntica, e essa distribuição está mudando para a esquerda. Isso mostra que há menos diversidade no Simium do que no Vivax. Nós também demonstramos isso com esse método, a análise coalescente, e esse método utiliza a teoria coalescente, porque o índice de coalescência pode nos falar sobre o tamanho efetivo da população, porque os eventos de coalescência tendem mais a acontecer quando a população é pequena. E aqui nesse gráfico, está voltando no tempo, e aqui na conjunção entre os eixos é mais recente. O que nós podemos notar é essas diferentes tendências históricas do tamanho efetivo da população de Plasmodium simium e Plasmodium vivax. Plasmodium simium tem uma genealogia mais profunda comparada ao Plasmodium vivax. Nós vemos aqui uma queda do tamanho efetivo de população com o decorrer do tempo. Essa queda repentina mais recentemente. Isso mostra uma grande expansão populacional seguida de um gargalo. E para Plasmodium vivax, nós vemos consistentemente uma população pequena, e esse tamanho pequeno também é consistente com uma quebra do Plasmodium vivax. Aqui eu quero mostrar para vocês as afinidades do Plasmodium simium. Nós incluímos no conjunto de dados simium 12 possíveis Plasmodium simium, isolados, derivados de seres humanos de São Paulo. E aqui nós conseguimos ver que todas essas amostras que estão juntas aqui estão mais próximas à América Latina, como nós esperávamos. Mas, dando um zoom somente nas amostras da América Latina, as amostras de Plasmodium simium, elas se reúnem mais próximas da população de Plasmodium vivax do Brasil. E também fizemos uma estatística usando as populações de Plasmodium simium comparadas a Plasmodium vivax na América Latina, com o México com a
população do México centrada no zero. E podemos ver que o Plasmodium simians tem mais alelos compartilhados com o Plasmodium vivax do Brasil do que do resto da América Latina. E para confirmar que essas amostras de São Paulo, de fato, são símil e não vivax, nós comparamos somente as amostras de São Paulo com o símil do Rio e do Espírito Santo. E as outras amostras de vivax do Brasil, e elas compartilham mais alelos com o Plasmodium simium. Em seguida, nós pesquisamos regiões genômicas sob seleção positiva. Nós usamos esse método de regiões idênticas compartilhadas com a população compartilhada, porque a seleção positiva espera aumentar essas regiões nos locos alvo e os sítios vizinhos. Então, nós vemos que o Plasmodium simium tem picos no cromossomo 3, 9, 12 e 14. E o que é interessante nessas regiões é que nós podemos identificar no cromossomo 3 o fator de transcrição AP2, que é responsável pela maturação no vetor, e o P36, e no cromossomo 9, o antígeno 1 da membrana ápica, que é um bom candidato de antígeno. É importante notar que isso detecta eventos recentes de seleção positiva. Isso aqui aconteceu nas últimas 25 gerações para trás. Eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo gênico na população de Plasmodium simium. Essa aqui é uma rede que conecta amostras que têm genomas idênticos em mais de 25% 25%. Então, eles têm aproximadamente um relacionamento de meio-irmãos. Nós vemos aqui as amostras de São Paulo que compartilham esse perfil idêntico demonstrado pelos fluxos entre estados, fluxo recente entre estados. Aqui nós temos o fluxo gênico entre humanos e macacos, e nós podemos ver também que o símium de macacos e de seres humanos também compartilham 25% de perfil idêntico em IBD. Também sequenciamos amostras antigas de Vale do Sado, em Portugal, dos anos 1950. Essa região é muito interessante porque foi uma das últimas regiões na Europa a erradicar o Plasmodium vivax. Essas amostras foram nos dadas pela Helena de Andrade. Nós extraímos o DNA dessas lâminas de sangue e usamos 2 métodos diferentes de enriquecimento de DNA. A amplificação de genomas seletiva, que foi enviada para a Universidade de Maryland, com a ajuda da professora Joana, e a captura de hibridização, que foi enviada para Max Planck com a ajuda da Megan Mitchell. E uma dessas amostras, dessa árvore de amostras que nós chamamos de árvore de Portugal, nós conseguimos recuperar muitas dessas leituras e é a amostra de maior qualidade que nós tínhamos. Ela tem 15.000 SNPs, então é a melhor qualidade de amostra histórica até agora. E nós vimos algo muito interessante também em relação à árvore de Portugal, quando nós usamos uma PCA, que é uma técnica usada para calcular as amostras de maior qualidade. E as amostras mais antigas, elas são
projetadas aqui nesse espaço PCA. E a árvore de Portugal, ela se reúne bem próxima ao Plasmodium simium. E também usamos E4 para poder testar as similaridades da árvore de Portugal com o resto das populações modernas de Plasmodium vivax, e eles compartilham muito mais alelos com o Plasmodium simium do que o resto da população de Plasmodium vivax. Em relação ao reticulócito da proteína 2A, que é característica do símio, essa proteína tem a ausência de 44% no Plasmodium simium. Ela perturba a Há possibilidade de ainda funcionar, mas de maneira menos eficiente. E o Plasmodium simium usa outra proteína para fazer essa ligação. Em relação à árvore de Portugal, nós achamos uma exclusão no RBP2A, uma deleção no RBP2A. Então, podemos dizer que a árvore de Portugal tem essa deleção que é característica para o Plasmodium simium, mas eles não têm os SNPs no genoma mitocondrial que nós queríamos identificar inicialmente no Plasmodium simium. E, infelizmente, nós não temos muita cobertura no RBP1 para ver se existe uma deleção lá também ou não. Outra assinatura genômica da adaptação é o PV47, que é uma proteína envolvida na sobrevivência de parasitas no vetor, quando eles invadem o sistema imune do mosquito, e esse estudo demonstrou que tem diferentes haplótipos que predominam no Novo Mundo e no Velho Mundo. O Plasmodium simium é mais próximo ao Brasil e a outras amostras da América Latina. E eles têm essas diferenças aqui. E o DP3 tem o mesmo haplótipo do Plasmodium simium, que é diferente das outras amostras da América Latina. E essas mutações não sinônimas são associadas com a compatibilidade de vetor. Isso sugere que a adaptação aos novos vetores na América do Sul seja encontrada por esses parasitas. Então, eu tenho duas hipóteses para essa amostra que nós temos de símio em Portugal. A amostra Portugal 3 pode representar uma linhagem intermediária entre o símio e o vivax antes da sua introdução no Brasil, ou que Portugal 3 possa representar uma linhagem de símio importada para a Europa das partes atlânticas do Brasil. Então, em resumo, nós vemos uma similaridade genética às linhas agora extintas europeias de Plasmodium vivax, analisando o Plasmodium vivax do Brasil e da América Latina. Nós temos essa deleção singular em PVRBP2A no Plasmodium simium, que pode diferenciar do vivax, e nós vimos um
fluxo gênico entre as amostras do Plasmodium simium do Rio e de São Paulo e também entre humanos e macacos. E temos essa presença do Plasmodium simium em Portugal nos anos 1950, mais especificamente em 1952. Agradeço meu supervisor Marcelo, Joana e todos os meus colegas de laboratório e amigos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Natália. A organização me pediu que reduzisse o tempo de discussão para 10 minutos, então eu queria pedir a vocês que as perguntas fossem curtas e aos palestrantes que fizessem respostas curtas também. So we have to reduce the discussion time to 10 minutes. Precisamos reduzir o tempo de discussão para 10 minutos. Então, por favor, colegas, façam perguntas curtas e os palestrantes deem respostas curtas também. Acho que todas as palestras foram incríveis, eu gostei de todas, mas eu tenho duas perguntas, uma para a Cristiana. 3 de 3 macacos tiveram essa infecção crítica. Você se preocupa com outras infecções críticas também entre macacos e talvez em humanos também? Eu estava me perguntando sobre a seleção que você fez e sobre as repetições de CSP e a diversidade das repetições de CSP no símio. Temos em uma só variante ou nas duas variantes isso ocorre? Em relação às infecções crípticas, nós tivemos apenas 7 amostras, então essas amostras elas foram pós-mortem. Por isso, nós tivemos uma dificuldade de conservá-las. Por causa disso, nós não temos um número maior. Eu acho que nós podemos tentar ampliar as outras, porque nós temos 7 amostras já estudadas. Mas eu acho que a parasitemia é muito baixa em circulação e nós não sabemos se alguns dos parasitas estão nos sítios críticos. Por causa disso, é muito difícil encontrar em circulação. Mas acho que tivemos muito poucas amostras para ter uma conclusão sobre isso. E eu não verifiquei isso ainda, mas eu vou verificar. Muito obrigado. Cris, eu acho que toda vez que você dá essa palestra, eu te faço essa pergunta. E eu sempre esqueço a sua resposta, então eu vou fazer de novo. Você detectou 3 Vivax em primatas não humanos, né? Acho que são 3 detecções de Vivax. Na medula? Na medula, que você está perguntando? Não. Eu queria perguntar se você checou nessas amostras a mesma coisa que você checou para símio, se tem gametócito de Vivax nesses primatas. Se você detecta transcrito de gametócito. Não sei, porque a gente está usando o mesmo iniciador. Então, a gente não sabe se a gente detectou transcritos de gametócitos usando principalmente o PVS 25, que é de Vivax, né? Então, não sei, a gente não sabe como diferenciar do que a gente fez até agora, se era Vivax ou se era símio. Então, nessas amostras, poderia ser Vivax também. Mas a gente, nos nossos diagnósticos, a gente faz o diagnóstico diferencial de Vivax para símio usando o SNP que a Natália falou. Um dos 2 SNPs do mitocondrial a gente usa para fazer a diferenciação. Então, aqueles realmente eram Vivax, eram símio. Então, a gente fez o diagnóstico diferencial. Agora, o gametócito, especificamente, a gente não analisou. Obrigado. Hello.
for Chris. Pergunta para Cris. Eu gostei muito da sua palestra e a do Richard também. Eu estava tentando conectar as duas. Você mencionou a questão do potencial de transmissão dessas infecções e que você tem baixos níveis de gametossetemia. Você estava se perguntando se eles eram transmissíveis ou não. Como o Richard mencionou, tem muitos componentes que estão conectados à transmissão e tudo mais. Se você tem baixos níveis de gametossetemia, por exemplo, se os macacos ou os outros primatas não humanos permanecem infectados por bastante tempo, você tem muitos mosquitos. Ainda que a gente tenha baixos níveis de transmissão desses organismos para mosquitos, a transmissão pode ser sustentada. Então, a minha pergunta é, você tem uma ideia de por quanto tempo esses primatas não humanos podem permanecer infectados e a prevalência da infecção na natureza? Obrigado pelas apresentações. Eu não tenho a ideia da duração, de quanto tempo, mas eles nunca vão ser tratados. Então, nós analisamos, por exemplo, amostras do Rio de Janeiro, que nós acompanhamos por mais de 10 anos, e nós temos infecção em diferentes momentos nesse intervalo. E alguns anos atrás, nós fizemos genotipagem usando microsatélites em diferentes momentos e você pode ver que o genótipo foi o mesmo, por exemplo, em 2011 e em 2020. Então, talvez seja uma infecção crônica. Para símio. Para brasiliano, a gente não sabe se eles têm essa curva espontânea, mas nós temos alguns dados que a gente consegue identificar infecções em diferentes períodos no mesmo macaco. Para o mesmo macaco de quem nós tiramos essa amostra em cativeiro em diferentes momentos. Então, a gente espera que para ambos as infecções sejam crônicas e, às vezes, o genótipo é o mesmo ao longo do tempo. Obrigada, Cristiana. Agora, o último comentário, Jorge. É um comentário rápido do trabalho da Natália, muito interessante. Há a possibilidade que esse símio foi introduzido em Portugal a partir do Brasil. Então, você falou que seria a frota de Portugal, mas eu não preciso lembrar a vocês que os portugueses e espanhóis, antes dos britânicos, se moveram por todo o globo e voltaram, trazendo parasitas de todos os tipos de países. Não quer dizer que o Vivax europeu seja europeu, com as amostras que você tenha. Porque pode ser que o símio tenha sido introduzido a Portugal. E pode ser um parasita brasileiro em Portugal. Também é plausível isso. É isso, é só isso. Ok. Eu gostaria de agradecer. Você quer dar um aviso ou você vai fazer alguma pergunta? Você que mandou andar rápido. De Natália. It will be a quick one. Natália? É rápido, é para a Natália. Natália? Just following the question or comment from Jorge. Só a partir do comentário do Jorge, se esse parasita estava circulando em Portugal, e aí pode ter vindo do Brasil ou de outro lugar, mas por que você acha que desapareceu? Sabemos por que desapareceu em Portugal, mas por que desapareceu no Brasil em termos de transmissão humana? Por que a gente não encontra mais em humanos esse parasita?
Yeah. Quer responder? Não há tantas infecções de símio em humanos hoje. Eu não sei quantos macacos foram infectados pelo símio, mas se for um parasita intermediário, nós concordamos que o símio é adaptado do P. vivax, que infectaram os primatas aqui, antes que... Então, ao menos que estejam aqui antes do europeu, mas 500 anos não é tão pouco tempo na evolução. Então, talvez ele tenha se movido de um lugar para o outro. Eu não quero colocar uma seta do homem para o símio, e depois para o macaco, e depois muitos anos voltou para o humano. Talvez já estivesse circulando em toda a América Latina. Houve casos no México e teve casos de P. vivax em outros países da América Latina. Então, pode ser que o vivax tenha entrado no macaco do macaco de volta para o... Então, foi também descrito no Parambá, e que são suscetíveis ao vivax. Por que eles teriam transmitido de volta para os humanos? A questão não é essa. Ela encontrou um parasito que tem uma duração na Europa, mas um alelo do símio poderia ser um intermediário, mas aí a gente já não encontra esse em humanos na Europa. Por que desapareceu? Eu não sei. Eu não sei. É, shit happens, como eles falam em inglês. Esse é um assunto maravilhoso de discussão. Temos... As duas não mudou nada, mesmo com atraso. Não tem tolerância. Não tem. Sessão de... O almoço é aqui no salão do lado. Então, muito obrigado mais uma vez por todos que ficaram até agora.